não uma cidadã de segunda categoria. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo. Letícia Lins aqui para mais uma ativação. Se você quer trabalhar sua energia, expansão de consciência, autoconhecimento, mentalidade, desenvolvimento pessoal, seu lugar é aqui comigo. Já peço para que você me acompanhe. Você que está chegando aqui agora, já me siga, já se inscreva aqui, já comece a me acompanhar. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu me chamo Letícia Lins, eu sou empresária do desenvolvimento humano, treinadora mental energética, mentora, artista e palestrante. Aqui eu vou te ensinar a curar a sua alma com autenticidade. E hoje eu vou compartilhar com você uma história do devocional que a gente está trabalhando aqui, e a gente está fazendo um trabalho bem bacana. Eu vou compartilhar a história da autora, tá? E depois eu vou fazer aqui a entrega, né, do texto, do devocional, do ativacional de hoje. E também algumas percepções que eu percebi no campo, que eu senti também de trazer para vocês no dia de hoje. Que eu for tocada, inspirada aqui para soltar aqui para vocês. Bora lá? Vamos trabalhar a sua mente, a sua energia, o seu espiritual e o seu emocional? É comigo aqui o seu lugar. Eu já quero que você compartilhe essa ativação com mais almas, com mais pessoas. Você vai entender o título de não somos uma cidadã de segunda categoria. Isso se refere a uma história de abuso emocional, abuso mental, abuso psicológico, abuso também querendo diminuir, invalidar o papel da mulher, né? Como a gente sabe que isso é real, isso está incutido no inconsciente coletivo, isso está incutido, infelizmente, em muitas instituições religiosas. Lembrando que não é sobre religião, tá? Eu não tô aqui para pregar nada para você em relação à religião. Eu tô aqui para falar de Deus, de espiritualidade, de mentalidade, de emocional, de espiritual, de energia, de expansão de consciência de uma forma muito autoral, de uma forma autêntica e da forma que eu acredito e que eu vivencio todos os dias e que eu aplico na minha realidade, compartilhando com você tudo que eu senti de compartilhar e tudo que Deus mandar eu compartilhar com você, juntando conhecimento e fé na prática, na veia, na tora, direto ao ponto, daquele jeitinho maravilhoso que a gente gosta, maravilha quente, maravilha foda, maravilha tudo. E é isso, tá bom? Eu não tenho tempo a perder e eu sou muito direta ao ponto. Então bora lá. Em 2 Coríntios 6, versículo 18, fala assim: E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui eu vou começar a contar a história e você vai entender o porquê. A autora cita aqui, quando ela se tornou cristã e percebeu que Deus, de fato, a amava, né? Foi demais para que ela pudesse compreender. Então, em resposta a tão bela misericórdia, ela se lançou aos seus cuidados. E nunca sequer pensou que a sua feminilidade fosse um problema, ou que a feminilidade, eu tô fazendo de propósito, tá? Feminilidade, eu quero chamar você para esse lugar. Feminilidade como um problema. Isso não é um problema, muito pelo contrário, isso é uma potência. Então já vai recebendo aí, já vai deixando isso entrar, ok? É sobre entrar, penetrar, é sobre ser. Não é sobre ficar repetindo feito um papagaio palavras. É sobre realmente deixar isso ressoar dentro de você. Bora lá. Então ela foi à igreja, né? Porque ela é evangélica, enfim, ela foi à igreja. Ela foi a conferências, onde ela ouviu coisas que nublavam a questão do amor de Deus por ela. De alguma forma, ela começava a ter a impressão de que entrara na redenção como cidadã de segunda categoria do reino. Foi isso que ela percebeu, né? Ela se sentiu assim. Vocês vão entender. Fica aqui até o final. Agora, veja bem. Ela não crê que alguém tenha dito isso de forma direta, de modo direto. Mas não obstante, não o bastante também, era uma propensão oculta, ou seja, dito de forma indireta nas entrelinhas, sabe? Eu mesmo, Letícia Lins, não tenho paciência para isso, tá? Então, vamos falar as coisas de forma direta. Eu gosto de falar assim, de forma direta. Nem todo mundo tem essa comunicação, mas eu adoro essa comunicação. Eu acredito, sim, que ela é muito eficaz. Então, o que deixaram nas entrelinhas de forma indireta, sabe? É que mulheres não eram confiáveis e que mal eram elas resgatadas. Que as mulheres
não eram resgatadas, não eram confiáveis e tudo mais. Então, o primeiro dia, né, e a primeiro momento, o seu primeiro e confuso encontro nesse lugar, né, aconteceu enquanto ela ainda estava na faculdade, em uma conferência cristã. Isso tudo é a história que a autora está citando aqui. Após um maravilhoso período de adoração, o pastor iniciou uma oração lá na igreja dela, no lugar onde ela estava, e chamou a sua esposa para a plataforma, e ela ficou observando enquanto uma graciosa e amável mulher subia em uma plataforma cercada por milhares. Então, esse pastor lá começou a falar, né? Começou a dizer uma série de piadas e depreciações, tendo todas ela como alvo, no caso a mulher. Ela respondeu a algumas em tom de brincadeira, a congregação ficou rindo lá e ela se sentiu enojada, a autora. Então, os golpes que o cara falava lá, o pastor, né, dele, pareciam cavar um pouco mais a fundo que os dela. Fica aí até o final que você vai entender. Era como se ela conhecesse os próprios limites e ele, o pastor, não os tivesse. Então, vocês sabem, né, onde nós homens estaríamos sem as mulheres? Foi uma das piadas que ele soltou lá, o engraçadinho. Perguntou ele genialmente, só que não, né? Então, a autora cita: eu esperava que ele dissesse em seguida algo de bom em relação às mulheres, né? Após todas as depreciações que ele falou com relação às mulheres. Aí ele falou: os homens ainda estariam no jardim. O auditório todo explodiu em gargalhadas e ela foi a única, né? Ela ficou pensando: será que eu fui a única a ficar confusa com esse tipo de comentário? Eu saíra de um mundo de vergonha para ser ridicularizada em outro mundo, em outra esfera, em outro lugar, em outro contexto, que no final das contas era a mesma coisa. Então o seu rosto ficou muito quente, imagina, e ela sentiu as lágrimas tentando escapar dos seus olhos. No dia seguinte, em lugar de se juntar ao culto, ela inventou desculpas lá e foi se voluntariar no berçário. Então ela diz: era mais confortável crer que Deus me amava enquanto embalava bebês chorando. Enquanto os segurava, eu imaginava que era assim que Deus se sentia ao meu respeito. Por dentro eu estava chorando e ele falava, Deus, né, gentilmente comigo. A autora cita: eu era sua filha, ele era o meu pai. Havia tanta coisa que eu não entendia, mas seu amor era certo. Então aqui a gente chega no ponto da história. Por que as mulheres aceitam comentários desagradáveis lançados contra o próprio sexo? E por que elas têm medo, né? Será que por que a gente aceita, muitas vezes, ser abusada psicologicamente, mentalmente, emocionalmente? Por que a gente aceita piadinhas sem graça? Por que a gente aceita julgamento, rejeição, comentários, piadas desagradáveis? Que tudo isso é conhecido como abuso mental, psicológico, abuso emocional. É porque a gente tem medo? Muitas vezes não só por isso, né? Receio que seja ainda mais profundo. Nós mulheres muitas vezes acreditamos que em algum nível seja verdade, porque a gente ainda, né, não está habituada a realmente crer, acreditar. Muitas mulheres estão com sua identidade desativadas ainda. Não foi ativada a identidade real, profunda, autêntica de quem eu sou, de quem você é, de quem é essa mulher. Então, ela ainda acredita em algum nível que isso é verdade, e não é. E que, portanto, merecem o abuso. Então, tudo que tá aí, vamos queimando agora. Vamos transcender, transmutar, soltar, liberar. Libertar, deixar ir. Tá feito, tá realizado. TTS, LLD. O que é isso, Letícia? É o comando autoral da minha técnica de destrave emocional energético, que foi o método que Deus me deu, que Deus me fez canalizar para trabalhar todos nós aqui, né? Então, a gente transmuta, transcende, liberta, libera, desbloqueia, destrava, enfim, a gente arregaça, a gente queima tudo que tá a nível consciente e inconsciente na nossa vida, impedindo a gente de avançar e de ser a mulher que a gente é, de ser o homem
que você é, né? Enfim, de ser a pessoa, o ser humano melhor, uma versão mais santa, mais iluminada, mais consciente, de ser você, né? De ser cada vez mais original e autêntica, de ser a luz de ser você, como eu, Letícia Lins, falo aqui na internet há 6 anos. Eu quero trazer essa consciência, essa clareza, para que você possa penetrar, possa deixar isso ressoar, reverberar dentro de você. E muitos abusos emocionais, a gente abusou e a gente foi abusada. Homens e mulheres, mulheres e homens, ok? Ao longo da nossa trajetória. Então, que a gente possa transmutar, a gente possa liberar e libertar tudo isso agora. Então, a gente, em algum nível, consciente ou inconsciente, a gente acredita nessa barbaridade. Mas não é assim. Não acredite nisso, porque isso não é real, isso não é verdade. Deus não está bravo, não está com raiva, não está com ira, não está com ódio. Eu não acredito nesse Deus, né? Com as mulheres por serem mulheres. Isso não tem nada a ver, tá? Isso é uma mentira estapafúrdia. Ele não nos criou como cidadãs de segunda categoria. Ele nos ama como um pai ama um filho e seu amor por nós é certo. Então, abra sua boca hoje para declarar, para afirmar isso sobre você, ao seu respeito, porque essa é a verdade, é a realidade. Isso é o que Deus pensa ao nosso respeito. Então, que isso possa penetrar no seu coração, na sua alma, no seu ser. Senhor, Deus divino, né? Obrigada por me fazeres mulher. Eu estou em paz por ser mulher. Então, quão mais você pode ficar em paz e ter orgulho de ser mulher. Mostra-me a verdade do meu valor e a verdade do teu amor. Encoraja e capacita tuas filhas hoje. Eu sou forte, fale comigo, porque sou filha de Deus. Não sou uma segunda opção. Eu sou o seu primeiro amor. Então, que você possa deixar essas palavras, que é muito além de uma palavra, de palavras, né, que são ativações, que são afirmações ao teu respeito, que é um devocional, uma ativacional, enfim, que é uma energia para penetrar em cada poro, átomo, molécula e célula do teu ser, ok? Se você quer trabalhar realmente todos os abusos mentais, emocionais, energéticos, espirituais que você sofreu, que você ainda sofre, se você realmente quer saber quem você é na sua essência, se você quer ativar a sua identidade, se você quer ativar a sua potência, eu tenho um convite especial para você. Eu tenho um convite para você participar conosco do PSV Experience. Um dia presencial comigo aqui em São Paulo, vai acontecer a primeira edição e eu quero que você faça a sua inscrição. Você que ainda não fez a sua inscrição, não garantiu o seu lugar, as vagas são seletas, são limitadas. É uma experiência única, onde você vai vivenciar na prática forte impacto emocional de transformação autoral interna, de dentro para fora. Convido você a participar, estar conosco. Clique no link da bio ou no descritivo do vídeo e me chame o meu time comercial para falar com você a respeito disso, pra gente te direcionar para próximos passos, para que você esteja conosco, ok? Vai ser um prazer estar com você nesse dia, para lembrar quem você realmente é e veio para ser, para que você adentre em uma jornada profunda de autoconhecimento, expansão da tua consciência, ou que você continue nessa jornada e dê mais um passo, ok? Será um prazer ativar você, estar com você nesse processo. E é isso. Compartilhe essa ativação com mais almas, que você não se submeta a ser uma cidadã ou um cidadão de segunda categoria, porque não é isso que Deus quer para sua vida, não é isso que você foi chamada para ser, que você foi chamado para ser e que você possa escolher mudar os seus comportamentos, a sua mentalidade, a sua energia, o seu emocional, através de uma ação, que você possa se mover nesse lugar. Compartilhe com outras almas, eu espero você do lado de cá. Seja original, seja autêntica, seja a luz de ser você, a sua energia é o seu maior bem. Um beijo grande, te espero.